Capítulo 111 Os cálculos de Wang Gan. Não era errado que Lin Ming tinha uma intenção marcial, mas Ling Sen também tinha uma intenção marcial. Apesar de que ambos tivessem compreendido suas intenções marciais, o talento de Lin Ming era apenas de terceiro grau médio, enquanto o de Ling Sen era de 4 graus grau inferior. Ling Sen era mais velho que Lin Ming em 5 anos, ele treinou no Palácio Marcial dos Sete Mistérios por 5 anos a mais, sua força aproximava-se de um mestre do período da condensação do pulso. Para conseguir superar essa diferença, em metade de um ano, Lin Ming teria que de algum jeito treinar sua força para também se aproximar de um mestre do período da condensação do pulso. E isso assumindo que a força de Lin Sen não progredisse ainda mais. Mas Ling Sen era um gênio de primeira classe, como ele poderia não crescer ainda mais em metade de um ano? Alguns dos presentes sabiam de todos os detalhes de quando Lin Sen tentou se tornar um discípulo de núcleo do Vale dos Sete Mistérios no passado. O Vale dos Sete Mistérios solicitou que Ling Sen chegasse ao pico do 4º estágio da transformação corporal quando ele tivesse 17 anos de idade. Mas, eles solicitaram que Lin Ming chegasse ao pico do 4º estágio da transformação corporal quando tivesse 16 anos de idade, ou entrasse no estágio do forjamento ósseo quando ele estiver com 18 anos de idade. Apenas por isso, alguém poderia falar que a dificuldade do teste de Lin Ming era muito maior que de Ling Sen. Isto era muito provavelmente porque o talento de Lin Ming era inferior ao de Ling Sen, assim sendo o Vale dos Sete Mistérios colocou um limite maior para sua qualificação. Se outros pudessem seguir este raciocínio, então Lin Ming poderia também. Dentre todos estes testes, apenas o primeiro era necessário para se tornar um discípulo de núcleo do Vale dos Sete Mistérios. Alcançar o pico do 4º estágio da transformação corporal quando tiver 16, para Lin Ming, isso não era uma meta tão difícil. O que era realmente difícil eram os outros 4 testes. As recompensas providas pelo Palácio Marcial dos Sete Mistérios eram um incentivo. Eram apenas recompensas extras, obter ou não elas dependia apenas de sua própria habilidade e não afetava o fato dele se tornar um discípulo de núcleo. É claro, que se ele tivesse essas recompensas, então Lin Ming poderia completar o primeiro teste mais cedo. Nesta série de 4 recompensas, a mais difícil de alcançar era derrotar Ling Sen em 6 meses. Se ele conseguisse fazer isso, então provavelmente ele teria obtido as outras recompensas. Para derrotar Ling Sen em 6 meses, eu aposto que o mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios não está esperando que eu vá muito longe. Ling Ming sabia onde ele estava pisando. Ele sabia que apenas com a sua etérea intenção marcial, sua técnica fluido como seda e suas técnicas básicas com a lança, não existia nenhuma possibilidade de ultrapassar Ling Sen em apenas metade de um ano a menos que ele tome pílulas de alta qualidade novamente. E ele precisaria refinar e consolidar totalmente a pílula, de outro jeito a essência verdadeira em seu corpo seria impura. Quando um novo discípulo entra na morada celestial, eles também irão ganhar pílulas. Mas estas pílulas são muito inferiores comparando-as com a pílula da serpente ouro avermelhado. Elas provavelmente não terão muito efeito. Quando Lin Ming pensou sobre isso, o ancião Wang gargalhou e falou: começando por amanhã, o pequeno irmão Lin pode usar as 7 principais matrizes de combate por 10 dias completos. Você também receberá 20 pedras de verdadeira essência por mês. Estes são presentes pessoais do mestre da Palácio Marcial, ele parece muito otimista com relação a você. Pequeno irmão Lin, se você não tem nenhuma questão, por favor, aceite. 10 dias completos nas 7 principais matrizes de combate. Lin Ming ficou absolutamente encantado. Este era o tratamento que apenas os 3 melhores discípulos do Palácio Marcial dos Sete Mistérios poderiam ganhar. 10 dias, todo o dia. Isso significa 120 horas. Poderia praticar quase sempre que quisesse. Ancião Wang, eu não tenho nenhuma questão. Milímetro, bom?
Então eu devo partir primeiro. A todos, por favor, continuem com sua adorável noite. O ancião Wang moveu seu mata-mosquitos e guardou o decreto dos 7 mistérios. Sem falar com ninguém, ele deixou o saguão. Aqueles que estavam no saguão começaram a discutir sobre o que tinha ocorrido. Os discípulos de núcleo do Palácio Marcial dos 7 Mistérios realmente passam por dificuldades. Grande irmã Jingyun, você não acha que o teste é um pouco duro demais? Para haver uma luta entre Lin Ming e Ling Sen, isso é muito difícil. Lin Ming é tão jovem e Ling Sen, Taku, Zhang Guanyu têm todos 20 anos de idade. Como ele poderia vencer eles? Murongzi falou isso um pouco brava. O talento de Lin Ming já desafiava os céus. Se o Vale dos 7 Mistérios não levassem uma pessoa como essa, que tipo de pessoa eles levariam? Bai Jingyun falou, quem disse que eles estão fazendo isso intencionalmente difícil para ele? O teste não necessita que Lin Ming derrote Ling Sen. Se a sua cultivação alcançar o pico do estágio da alteração dos músculos enquanto ele tiver 16 anos, então ele se tornará um discípulo de núcleo. Lin Ming tem apenas 15 anos de idade. Ele ainda tem mais que um ano. Se sua intenção marcial for o suficiente, então ele definitivamente tem uma possibilidade de aumentar sua cultivação para este estágio. Você está preocupada com ele? Murongzi franziu os lábios, o que estou mais preocupada é, que se ele se tornar um discípulo de núcleo, então ele será um par para Qin Xingchuan. Assim que Murongzi falou isso, Bai Jingyun entendeu. Afinal, Lin Ming e Qin Xingchuan eram ambos um jovem garoto e uma jovem garota. Suas idades eram similares também. Embora a origem de Lin Ming fosse ordinária, se ele tivesse força o suficiente, então sua origem não significaria nada. O príncipe herdeiro riu com um ha-ha e sorriu, eu já sabia que o irmão Lin se tornaria um discípulo de núcleo cedo ou tarde, mas eu nunca pensei que o decreto dos 7 mistérios fosse enviado tão rápido. Este príncipe sugere que todos nós bebamos e celebremos o nosso bom irmão Lin criando um novo milagre. O príncipe herdeiro ergueu seu copo de vinho e virou em direção à garganta. Todos os presentes ergueram seus copos e brindaram a Lin Ming. Por causa da chegada do ancião Wang, a atmosfera do banquete chegou a um novo patamar ainda mais alto. O status de Lin Ming estava se tornando cada vez mais proeminente. Mesmo que ele não se tornasse um discípulo de núcleo, Lin Ming ainda poderia ganhar um título nobre e provavelmente seria o mesmo tipo de personagem que Qin Xiao. Mas se ele se tornasse um discípulo de núcleo, então Lin Ming tinha a possibilidade de se tornar o próximo emissário dos 7 mistérios ou o próximo mestre do Palácio Marcial dos 7 Mistérios. Estes personagens eram o mesmo de serem soberanos da Terra. Eles poderiam controlar qualquer coisa no reino da fortuna do céu e podem fazer qualquer coisa que querem, eles seriam onipotentes. A atitude dos presentes cresceu cada vez mais, ansiosamente e fervorosamente, em relação a Lin Ming. A nobreza estava pensando em como arranjar favores de Lin Ming e as jovens damas aristocráticas esperavam obter a atenção do Sr. Lin Ming. A respeito disso, Lin Ming estava se sentindo um pouco surpreso. Neste momento, um homem de meia idade vestindo um longo e fechado manto e um chapéu aproximou-se ao lado de Lin Ming. Ele respeitosamente chamou-lhe: Senhor Lin. Milímetro. Quem é você? Senhor Lin, eu sou o Major Wang Yigan das Forças da Guarda Real da Cidade da Fortuna do Céu. Wang Yigan falou isso e se curvou formalmente. O status de Lin Ming estava subindo, mas ele ainda era apenas uma pessoa comum e ele também era seu júnior. Wang Yigan era um major do exército e ele era ainda várias dúzias de anos mais velho. Com seu status, ele não tinha que se curvar a Lin Ming, mas ele o fez no sentido de parecer o mais humilde possível. O Major Wang Yigan das Forças da Guarda Real da Cidade da Fortuna no Céu. Lin Ming estava levemente surpreso, mas então ele se lembrou de Wang Yigan de repente.
Lin Ming naturalmente não perdoou as repetidas disputas que ele teve com aquele idiota frívolo e almofadinha. Wang Yigao era fraco e uma completa bagunça, mas ele tinha alguma influência devido ao fato de vir da família de um major de exército, então ele tentou manter Lin Ming suprimido em qualquer oportunidade. Se não fosse pela ajuda recente de Mui, ele poderia não ter entrado no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Ele não tinha pensado que a pessoa que apareceu de repente seria o pai de Wang Yigao. Lin Ming não tinha nem mesmo um pouco de impressão favorável a respeito de Wang Gan. Se ele fosse um bom pai, ele não teria criado um filho tão horrível. Lin Ming não acreditava que Wang Gan não sabia das ações abusivas de Wang Yigao. Se alguém fosse pobre, eles poderiam até ser mortos na cadeia por Wang Yigao. Este Wang Gan provavelmente fingiu que nunca viu estas coisas. Pensando nisso, a expressão de Lin Ming escureceu. Ele falou: eu conheço você. No passado eu experimentei pessoalmente o quão cruel são os métodos do seu filho. A razão que você veio aqui são os assuntos do seu filho. Como eles falam, se o filho não é ensinado bem, então é culpa do pai. O Sr. Wang não sabe o quão viciosas e dominadoras são as ações do seu filho. O tom de Lin Ming era ruim, ele repreendeu com um claro significado. Wang Gan veio preparado para oferecer qualquer sacrifício hoje, mas ser repreendido por Lin Ming desse jeito fez com que ele quisesse pendurar sua cabeça com vergonha. Afinal, ele era um homem velho e Lin Ming era apenas uma criança. Mas ele apenas concordou com a cabeça e falou: o Sr. Lin está certo. Eu já puni aquela maldosa e viciosa criança com 6 meses de confinamento. Eu também apliquei a disciplina familiar nele e agora aquele pequeno garoto malvado está. Isso é o suficiente. Você não precisa ir mais adiante. Lin Ming já tinha adivinhado corretamente porque Wang Gan tinha vindo hoje. Você veio porque quer que eu esqueça este problema. As vozes de Lin Ming e Wang Gan não eram altas, mas existiam diversos mestres presentes e eles eram capazes de ouvir claramente eles falando. O tom de Wang Gan era incomparavelmente depressivo, ele já tinha perdido toda a cor de seu rosto. Wang Gan baixou a sua voz e falou: Sr. Lin, eu já estou ciente das ações que o meu maldoso e imprestável filho fez contra o Sr. Lin. O incidente no exame de admissão do Palácio Marcial foi totalmente pela provocação de Julian. Sobre os pecados daquele garoto malvado, eu estou ciente. Quanto aos 2 problemas anteriores, eu bati tanto naquele garoto malvado, o suficiente para que ele não conseguisse sair da cama por diversos meses. Mr. Lin é um dragão entre humanos. Minha criança malvada é apenas um lixo patético. Dragões não vivem com cobras e tigres não brigam com cachorros. Não vale a pena o Sr. Lin gastar tempo com um playboy imprestável. Se o Sr. Lin continuar irremediavelmente furioso, então eu devo entregar aquela criança malvada para o julgamento do Sr. Lin. Se você aleijá-lo ou até mesmo espancá-lo até a morte, tudo depende do humor do Sr. Lin. Além disso, eu preparei um pequeno presente de 60 pedras de verdadeira essência. Eu espero que o Sr. Lin aceite elas. Quando Wang Gan falou isso, Lin Ming não pode deixar de reconhecê-lo. Este tipo de oficial do governo era como cobra escorregadia, tendo assim seus próprios e eficientes métodos. Ele manteve o seu e fez uma concessão final. E era um grande presente de 60 pedras de verdadeira essência. Lin Ming também acreditava que se ele continuasse pressionando, Wang Gan iria entregar seu filho sem sombra de dúvidas para Lin Ming puni-lo como quisesse. Mas para este tipo de pessoa, pressioná-lo contra um canto serviria apenas para criar um inimigo. Não existia a menor vantagem. Além disso, ele nunca teve planos de matar ou mutilar Wang Yigao para começo de história. Por 60 pedras de verdadeira essência, ele não se importava de esquecer este assunto. Bom, eu não sou tão sentimental sobre isso. Eu vou pegar as pedras de verdadeira essência e considere esse assunto apagado. Lin Ming foi direto, mas estas palavras deixaram Wang Gan um pouco surpreso.
Ele certamente sabia o valor que 60 pedras de verdadeira essência tinham para um artista marcial. Para coletar essa grande quantidade, ele pagou um preço alto. Mas normalmente artistas marciais, especialmente talentos como Lin Ming, eram muitas vezes orgulhosos e distantes à maneira deles. Mesmo que quisessem as pedras de verdadeira essência, eles iriam rejeitar de uma maneira insustentável, antes de aceitarem com raiva. Mas Lin Ming foi muito direto da sua maneira. Embora fosse apenas um pequeno detalhe, isso fez com que Wang Gan ficou muito mais aliviado e agora ele tinha uma nova percepção sobre Lin Ming. Eles falam que o coração para as artes marciais de Lin Ming é mais puro e forte que os outros. Hoje eu vi que Lin Ming agiu casualmente e não exageradamente. Que não foi hipócrita e não humilhou. Ele não teve arrogância ou um coração excessivamente orgulhoso. Ele compreende e sua consciência é clara. Ele é muito adequado para cultivar as artes marciais. Após Wang Gan expressar sua gratidão a Lin Ming, ele olhou para ele fundo nos olhos, se despediu e partiu. Ele entrou em sua carruagem e silenciosamente correu para o palácio do Príncipe das Nuvens. Ele entendeu que em poucas horas, o nome de todo mundo que compareceu ao banquete estará na mesa do Príncipe das Nuvens. Já que ele participou a este banquete, ele tinha que visitar o Príncipe das Nuvens e oferecer uma explicação clara do porquê disso, ou no futuro ele poderia ser considerado um dissidente. Isso seria muito desfavorável para ele. Ao mesmo tempo em que ele explicaria, Wang Gan também teria que distanciar a responsabilidade de seu próprio filho. Ele apontaria para o assunto que aconteceu no início do outono e dirá que seu filho foi instigado por Julian e dizer que seu filho bom para nada foi usado apenas como lacaio. Nota: sobre o limite de tempo de Lin Ming para atingir o pico da alteração dos músculos, não era muito claro no original devido ao irritante escrita chinesa. Basicamente, ele diz que ele tem que alcançá-lo antes dos 17 anos de idade, mas da maneira como ele está escrito é algo equivalente a ele ter que alcançá-lo durante 16. Ele demora alguns meses até ele ter 16 anos, então o limite de tempo para lutar contra Ling Sen é enquanto ele tem 16 anos, mas antes dos 17, que é o limite de tempo final. Desculpe-me por essa confusão. NR, ou seja, Ling Min tem até o último minuto antes do dia que ele faz 17 anos para derrotar Ling Sen e chegar ao pico do quarto nível.